Vamos ver então como fazer esse cara trabalhar para a gente, né? Tudo isso que a gente fez até agora é para desvincular as configurações de conexão da nossa aplicação com a conexão do banco de dados lá, tá? Por quê, né? Porque aqui na minha máquina a configuração é feita de um jeito, né? É um endereço de IP específico, é uma port específica, o nome de uma base de dados específica, com usuário root sem senha. Quando a gente for instalar esse aplicativo lá no servidor do nosso cliente, né? Essas configurações para poder se conectar à base de dados com certeza serão diferentes. Então, essa é a importância de ter os arquivos INIs de configuração, tá certo? Como que a gente faz esse cara ler esses arquivos INI, né? Onde vai ter os parâmetros de conexão com o banco e as configurações de driver. Nós temos aqui ó, o connection def file name, que vai para carregar o local e o nome do arquivo que tem os parâmetros de conexão. Então eu poderia clicar aqui e escolher, né, lá na pasta config que a gente criou, o db.ini. E fazer a mesma coisa no driver def file name, que seria as configurações do driver, né, e escolher o driver.ini. Mas se a gente faz isso, todo o trabalho que a gente teve até agora acaba caindo por terra, né? Porque olha só o jeito que ele salva para mim o arquivo. Ele está pegando desde a unidade, ó, passando por todas as pastas, né? Desde a pasta do usuário, área de trabalho, né? Pro nosso projeto, Win32 Debug, até chegar ao nosso arquivo. E com certeza, quando a gente for instalar no cliente, ele não vai ser instalado numa pasta que está na área de trabalho, né? O nosso código-fonte não vai junto com o executável, o deploy para o nosso cliente, tá certo? Então, esse trabalho que a gente teve acaba sendo perdido. O que eu poderia fazer para resolver esse problema é usar um endereço relativo, eu apagar todo o caminho, menos o config, o barra config, e colocar um ponto final aqui, né? Ponto final barra config barra db.ini, e aí eu faço a mesma coisa no driver, tá? Isso vai funcionar, né? Porque eu estou usando a forma relativa de endereço. Então, na forma relativa de endereço, ele se baseia da onde o nosso executável está. E o nosso executável está na pasta debug. E dentro da pasta debug, junto com o executável, tem a pasta config. E dentro da pasta config tem os dois arquivos. Dessa forma funciona, né? Mas só funciona se seguir essa mesma estrutura, né? Ponto barra config barra dbini, ponto barra config barra driver, tá certo? Mas imagina que de repente o nome da pasta, na hora de salvar a pasta lá, né? Copiar os arquivos para o servidor, o nome da pasta fique errado. Ou o arquivo acaba sendo excluído, acaba sendo apagado, tá? O que que acontece numa situação dessa? O FireDAC vai tentar carregar esses dois arquivos e se ele não conseguir carregar, o FireDAC vai apresentar uma mensagem de erro em inglês e aí o técnico que estiver fazendo a implantação do sistema, né, não vai entender nada, porque às vezes o técnico não é desenvolvedor, né? Ele não vai entender que tentou achar o arquivo de configuração do banco de dados na pasta config com o nome de db.ini e esse arquivo não foi encontrado e então não pode fazer a conexão com o banco, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso daqui em branco, porque a gente vai fazer o carregamento dessas informações, desses arquivos, não em tempo de desenvolvimento, não em design time, mas a gente vai fazer isso em runtime, em tempo de execução, tá? Via código, a gente vai programar esse carregamento, tá certo? Também vou aproveitar antes de continuar e vou diminuir aqui, né, a quantidade de conexões, né? Aqui ele acabou duplicando para mim. Eu vou diminuir aqui a quantidade de conexões simultâneas, né? Então aqui eu já deixei em 2, ó. Tá?
Porque como a gente vai usar aqui para teste em desenvolvimento, né, não precisa de tudo isso. É uma forma de evitar problemas aí. Tá? Se precisar futuramente a gente aumenta. Na implantação do sistema, com certeza a gente precisa aumentar, senão vai dar problema. Vamos seguir, né?